Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista em Jorjoeta e a todos vocês que têm nos acompanhado neste tempo. Nós louvamos ao Senhor por mais uma quarta-feira estarmos aqui na presença do Senhor para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Gostaria de deixar uma palavra inicial que está lá em Salmos de número 116, que diz a palavra: amo o Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas e o meu clamor. Não duvide de que Deus está ouvindo as tuas súplicas, Ele está ouvindo o seu clamor, meu irmão. Em todo tempo o Senhor está ouvindo e no tempo dele, Ele há de responder você. E nesta noite, nós queremos compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, falando sobre a oração. Todas as quartas-feiras nós temos feito aqui, falado sobre a oração e tem sido um tempo muito bom, irmãos, porque nós temos aprendido a cada quarta-feira. E hoje eu gostaria de falar sobre exatamente isso, sobre a insistência, a persistência de continuarmos a orar. Nós, seres humanos, temos algumas características, e uma das características que nós temos é de muitas das vezes de desistir no meio do caminho. Não persistimos, muitas das vezes, em projetos, não persistimos na nossa vida em determinadas coisas que iniciamos, e isso não é diferente na oração. Mas eu quero trazer para você uma história linda de uma pessoa que persistiu, insistiu e conseguiu aquilo que ela queria. E Jesus nos ensina através de uma parábola. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus tinha o costume de ensinar através de parábolas, porque trazia uma maior facilidade para a compreensão do povo. E ele nos ensina através dessa parábola de Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, que diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. É para mim e para você, irmãos. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bom, verdade que não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha me molestar novamente. E aí o Senhor Jesus diz: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Tem clamado ao Senhor dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Essa palavra nos traz uma reflexão maravilhosa. Vários ensinamentos nós podemos extrair desta palavra, mas eu queria ficar com alguns ensinamentos que serão importantes para a gente compreender a necessidade de insistir e de persistir na oração, irmãos. Essa parábola que Jesus conta é de uma mulher que estava com uma causa na justiça e veementemente, diariamente, insistia, incomodava o juiz. Era um juiz iníquo que não tinha temor a Deus, não tinha temor ao homem, mas em determinado momento, por tantas vezes esta mulher insistir com ele chega a um determinado tempo aqui no texto, ele fala: tá bom, então eu vou conceder a essa mulher para que ela não possa mais me incomodar, ela não vai mais me incomodar. E aí Jesus Cristo faz esta comparação entre esse juiz iníquo e Deus. Isso.
Ele diz: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus, que é bom, que é justo, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam Ele dia e noite? Embora pareça demorado, pode até parecer demorado, mas diz a palavra que depressa o Senhor vem fazer justiça a mim e a você. O que nós aprendemos com essa palavra, irmão? Primeiro, que nós não podemos desistir, mas insistir na oração. Precisamos continuar clamando ao Senhor, ainda que pareça demorado para nós, porque para nós é tempo, mas para Deus é tratamento, e Deus vem nos tratando. Deus tem nos tratado, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo que a gente nunca pensou que poderíamos viver, mas nesse tempo Deus tem nos tratado. Então, esteja aberto ao tratamento de Deus nesse tempo, porque independente do que venha a acontecer, diz que a justiça de Deus vem sobre a sua vida. E a justiça de Deus, ela é perfeita, irmãos. A justiça de Deus, ainda que para mim eu não entenda, para mim às vezes fica obscura, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, porque Deus é totalmente justo. E eu não tenho como ler essa passagem e me reportar a uma passagem no Velho Testamento, lá em Josué, quando Moisés promete a Caleb uma terra, e Josué recebe essa terra e Caleb recebe essa terra de Josué. E ele diz: eu esperei por 45 anos, mas ele diz que ele prosseguiu e persistiu com Deus. Isso me ensina que eu e você precisamos continuar persistindo e prosseguindo em confiar no Senhor. A nossa oração precisa ser persistente. E aí também, nesse texto de Lucas capítulo 18, ele traz uma pergunta, e essa pergunta ela precisa ressoar na minha e na sua vida. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? A coisa mais comum que acontece, irmãos, quando nós começamos a insistir, quando nós estamos persistindo em cima de alguma coisa e nós não conseguimos no nosso tempo, normalmente é desanimar, normalmente é ficar pelo caminho. E quantos eu tenho observado que têm abandonado a fé, que têm abandonado ao Senhor, porque o Senhor muitas das vezes não deu o emprego que ele estava tanto pedindo, porque o Senhor às vezes não curou a pessoa a quem ele estava tanto insistindo em curar, que fosse curada. Muitas das vezes porque o Senhor não atendeu determinada oração no tempo em que a pessoa queria. Quantos e quantos eu tenho visto apostatar da fé e tem abandonado a fé. E aí Jesus faz essa pergunta: será que ainda se encontrará fé na terra? Será que o Senhor vai encontrar fé em você quando passar essa pandemia? Quando terminar, será que o Senhor vai encontrar fé em você ainda? Então essa pergunta precisa ressoar na minha e na sua cabeça o tempo todo, porque nós não nos guiamos pelo que nós vemos, mas nós guiamos pela fé e pela justiça de Deus. E diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E o Evangelho, ele não é para o Evangelho, ele transcende, ele transpassa essa esfera daqui da terra.
dessas coisas que nós esperamos, porque o Evangelho ele é poder para a salvação daquele que crê em Deus. E quando se fala em Evangelho, em boas novas, é para aquele, nós pensamos em algo que não é para este tempo, mas é algo para a eternidade. Então, meu irmão, não pare, não desista, continue a persistir, porque a justiça de Deus está sobre a sua vida e no tempo, e diz ele que depressa, ele fala aqui, digo a vocês que depressa lhe fará justiça, ainda que para você pareça demorado. O Senhor está com você. Continue a insistir. Se você tem orado pelo seu esposo, continue a orar. Se você tem orado pelo seu filho, continue a orar. Se você tem orado pela sua família, continue a orar. Se você tem orado para que Deus cure neste tempo, continue, persista, não desista. E ainda que não seja feita a sua vontade, entenda a justiça de Deus. Entenda a vontade de Deus. Esta palavra nos ensina isso. Continue a persistir. E que Deus abençoe a sua vida e guarde você. Ainda que pareça demorado em defendê-los, o Senhor vem sobre a sua vida depressa. Que Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida e te dê uma ótima semana na presença do Senhor. Domingo estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Continue a crer, persistir e não desanimar. Deus abençoe.